Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Um esquema milionário de sonegação. Uma operação da polícia em São Paulo investiga um dos maiores estaleiros fabricantes de iates da América Latina. No Rio de Janeiro, as polícias civil e rodoviária prendem suspeitos de roubo de cargas. Bombeiros de Minas registram, em média, 148 incêndios por dia. E ainda começa a época mais florida do ano. A florada das árvores marca a chegada da primavera. É agora no Brasil TV. Um dos maiores estaleiros fabricante de iates de luxo da América Latina foi alvo de uma operação hoje, suspeito de sonegar impostos. Os policiais tiveram que usar uma escada para conseguir entrar neste apartamento em São Paulo. É que a empresária suspeita de chefiar um esquema milionário de sonegação fiscal se recusou a abrir a porta. Neste escritório em Barueri, na Grande São Paulo, os investigadores precisaram usar a força. Ainda era madrugada quando promotores de justiça, procuradores do Estado e agentes de fiscalização da Secretaria da Fazenda de São Paulo deflagraram a Operação Cavalo Marinho, o primeiro trabalho conjunto do comitê criado no ano passado para recuperar o dinheiro desviado de impostos. A Força-Tarefa tinha a ordem da Justiça para cumprir 19 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Barueri, Osasco, Itupeva, Jundiaí e Mairiporã. O alvo principal da operação era a empresa Falcon Estaleiros do Brasil, líder no mercado de embarcações de luxo, fabricante dos modelos Intermarine. Iates como este chegam a custar 50 milhões de reais. O estaleiro entrou na mira das autoridades depois de acumular uma dívida de 54 milhões de reais com o fisco estadual e outros 490 milhões com a União. Os investigadores afirmam que, além de sonegar impostos, a empresa contava com um sofisticado esquema de blindagem patrimonial. Como ele já é uma inadimplência pré-ordenada, contumaz, a empresa devedora, aquela operacional, ela não tem bens. Então a cobrança no processo judicial, ela fica inviabilizada por ausência de bens. Então só uma atividade maior é que consegue verificar para onde vai esse bem, onde é desviado, onde ele é ocultado para fins de recuperação do crédito tributário. Há mais de uma década, ela vem declarando o ICMS e não pagando de forma contumaz esse imposto. E a partir disso, mesmo assim, ela tem faturamento crescente, não se trata de uma inadimplência eventual. Os documentos recolhidos hoje serão analisados pelos técnicos. O objetivo é reunir mais provas sobre o funcionamento do esquema. A Força-Tarefa também quer entender por que o estaleiro emitia notas fiscais com valores subfaturados e quem se beneficiava disso. Num primeiro momento imediato, sem dúvida nenhuma, a empresa que subfatura no aspecto tributário. Há de se constatar agora, através de todos os mecanismos, principalmente com as provas obtidas hoje, se a outra ponta, ou seja, o consumidor, também se beneficiou ou não desse subfaturamento. A Polícia Civil do Rio prendeu 7 pessoas numa operação contra o roubo de cargas em favelas da Zona Norte. Um caminhão carregado de comida foi resgatado. O Diego Aidar conversou com o motorista. Vamos dar uma olhada. Um trauma que vai ficar para a vida toda. Por questão de segurança, o motorista do caminhão que foi alvo dos bandidos nessa manhã não quer mostrar o rosto. Ele contou que passava pelo arco metropolitano quando foi abordado pelos criminosos. Falaram que era só colaborar, entendeu? Que não ia acontecer nada comigo e o interesse deles era carga. O motorista tentou manter a calma na medida do possível. Ele dirigiu pela Dutra com 2 bandidos armados dentro da cabine. Ele levou a carreta até a comunidade Furquim Mendes, no Jardim América. O que os bandidos não esperavam era que, naquele momento, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal faziam uma operação contra roubo de cargas. Na hora de entrar na comunidade, a polícia diz que precisou fechar por alguns minutos a linha vermelha, porque criminosos atiraram. Logo, a carreta foi recuperada. O Globocop acompanhou. A maior parte dos alimentos foi colocada de volta no caminhão.
Cerca de 20% da carga tiveram algum dano e esses produtos foram liberados para os moradores. É uma carreta muito grande que saiu de São Paulo carregada com alimentos e tinha como destino um restaurante. O motorista contou pra gente que depois de passar por esse pesadelo, ele ainda veio dirigindo a carreta até aqui a cidade da polícia. Nesse momento ele está prestando depoimento. Na entrevista, ele contou que foi a primeira vez que ele foi assaltado aqui no Rio. Os policiais fizeram uma varredura pela comunidade. Um agente tentou quebrar esse muro que é usado por bandidos. Eles também encontraram várias barricadas. Essa região, ela tem um posicionamento estratégico, porque ela tem saída e entrada para 3 rodovias com grande circulação de veículos. Então eles optam por colocar como uma das principais fontes de renda o roubo de cargas. Na terça-feira da semana passada, um caminhão que transportava queijo foi roubado em Costa Barros, na Zona Norte. Bandidos atiraram na cabine, mas tanto o motorista quanto o ajudante foram resgatados sem ferimentos pela PM. Na ação, até uma carroça foi usada para carregar o queijo roubado. Potência, insegurança, indignação, galera trabalhando 24 horas no ar aí para trazer o alimento para a população do estado e não se passar por uma situação dessa. Em Rondônia, teve uma operação da Polícia Federal contra uma associação criminosa voltada ao comércio ilegal de diamantes em terras indígenas no estado. Quem nos conta é o Matheus Afonso. Olá, em Cacoal, município localizado a 470 quilômetros da capital Porto Velho, a Polícia Federal deu início à Operação Green Diamond, que visa desarticular uma organização criminosa que atua com a comercialização de diamantes retirados ilegalmente de terras indígenas aqui em Rondônia. A Polícia Federal cumpriu hoje cedo o mandado de busca e apreensão na residência de um servidor estadual aposentado. Ele é apontado por intermediar compradores e vendedores das pedras preciosas. A polícia diz que ele movimentou cerca de R$1 milhão em menos de um ano. Não foi divulgado ainda o que foi apreendido em sua residência. As investigações tiveram início em 2019, quando 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal. As investigações da época apontaram que esses suspeitos adquiriam pedras preciosas em Rondônia para revender em outros estados do país. Os investigados podem responder até 9 anos de prisão. De Cacoal, Matheus Afonso para o Brasil TV. Agora a gente encontra aqui no interior de São Paulo, 12 homens foram presos suspeitos de integrar um grupo investigado por participação em homicídios, posse ilegal de armas e por fazer parte de uma facção criminosa que age no país. Foram 3 meses de investigação até chegar a esses 12 suspeitos que foram detidos nas cidades de Capão Bonito e Buri, aqui no interior de São Paulo. Para a polícia, o grupo faz parte de uma facção criminosa que criou algo parecido com um tribunal de júri, que decidia o que iria acontecer com quem cometia crimes considerado por eles algo muito grave. Segundo a Polícia Civil, em maio deste ano, um pedreiro morador da cidade de Capão Bonito foi assassinado por integrantes desse grupo por suspeita de ter participado de um crime sexual que envolvia uma criança. A partir daí, os investigadores passaram a receber denúncias anônimas e também a interceptar ligações telefônicas que indicavam os locais onde estavam e como esses suspeitos agiam, inclusive ações coordenadas em todo o país, não só no interior de São Paulo. A prisão temporária do grupo foi determinada e, de acordo com o delegado responsável pelo caso, as investigações devem durar aproximadamente mais 30 dias. Eles serão encaminhados nos próximos dias para presídios aqui da região da cidade de Capão Bonito. Alguns dos suspeitos já tinham passagens por outros crimes, como, por exemplo, violência doméstica, e a partir de agora também serão investigados por homicídio e posse ilegal de armas. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. 20 unidades estaduais de conservação ambiental estão em chamas em Minas Gerais, segundo o IEF. O número de ocorrências desse tipo aumentou bastante esse ano e aí deixa em risco os biomas já ameaçados, como, por exemplo, a Mata Atlântica. Pela manhã deu para ver o tamanho do estrago causado pelo fogo, árvores queimadas e o solo coberto por fuligem. Mais uma área de vegetação destruída. O dia começou com um vento muito forte aqui no bairro Jardim Taquaril. E esse vento, aliado ao tempo seco que deixa a vegetação mais vulnerável, qualquer fagulha pode causar um incêndio de grandes proporções, como o que atingiu o bairro na tarde de ontem. As chamas se alastraram rapidamente pela área. Moradores tiveram que sair de casa.
Este carro quase foi atingido. Algumas pessoas tentaram conter o incêndio, que só acabou no meio da noite, horas depois da chegada dos bombeiros. Nos 20 dias de setembro, os bombeiros atenderam cerca de 3.000 ocorrências, uma média de 148 por dia. Ambientalistas estão preocupados com as queimadas em regiões de Mata Atlântica. Esse bioma é muito vulnerável ao fogo. Diferente do cerrado, onde as plantas têm cascas mais grossas, né? Então adaptações necessárias para tolerar esses fogos com alta frequência, né? Existem estratégias subterrâneas de resistência. As árvores da Mata Atlântica, elas já não têm, né, essas estratégias adaptativas que a gente encontra no cerrado. E são justamente essas áreas de Mata Atlântica que estão sendo consumidas há dias em Ouro Preto. Segundo o Instituto Estadual de Florestas, o incêndio no Parque Estadual do Itacolomi continua nesta quarta-feira. O incêndio atravessou a serra e foi parar em uma área de vale. Uma linha de fogo cruzava o local. As chamas estavam muito altas. Um helicóptero da Polícia Militar ajudou no combate. Na capital, grande parte da Mata Atlântica está concentrada na região Centro-Sul, nos parques das Mangabeiras e na Serra do Curral. Áreas que constantemente são ameaçadas pelo fogo e pela ocupação irregular. A estiagem é um fator determinante no número das queimadas, mas a falta de fiscalização impede um combate efetivo aos incêndios criminosos. Houve um desmonte que a gente tem observado da legislação ambiental, da fiscalização, sucateamento mesmo dos órgãos de fiscalização ambiental, né? Isso faz com que boa parte dessas queimadas que começam ali, né, por uma questão criminosa mesmo, o fogo sendo colocado ali de forma ilegal, né, acaba afetando essas regiões de mata, né? E isso é muito preocupante, principalmente se a gente coloca no contexto dessas unidades de conservação que a gente tem aqui em Minas Gerais, que são predominantemente cobertas, né, por essas matas tão únicas, tão cheias de espécies, que só ocorrem nessas regiões e em nenhum outro lugar do mundo. E o incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, entrou no 11º dia. Uma brigadista se feriu enquanto tentava combater o fogo. Chamas incontroláveis. O fogo novamente chegou ao Parque Nacional da Chapada, destruindo uma área equivalente a 5.000 campos de futebol. No alto, o avião desaparece em meio à fumaça. A cada sobrevoo, 3.000 litros de água são despejados do céu para auxiliar o trabalho dos brigadistas em terra. E aqui tem uma equipe trabalhando e o maior efetivo está nessa região. E as aeronaves estão trabalhando nessa região onde vai ter a propagação de forma mais rápida desse incêndio. Mas não é um trabalho fácil, nem mesmo para quem foi treinado para isso. Em meio ao combate, uma das brigadistas se feriu ao cair nas pedras. Ela foi resgatada pelos colegas, mas precisou ser transferida para um hospital em Goiânia. Tem o desgaste do fogo, do incêndio, já vem fumaça na gente. E qualquer descuido a gente está escorregando e acaba que a gente tem que socorrer um brigadista nosso que está aí dando a vida todo dia para poder salvar o nosso bem, né? Hoje o trabalho de combate às chamas começou com mais um desfalque. Pelo menos 21 militares do Corpo de Bombeiros tiveram que ser afastados. Isso porque 2 deles testaram positivo para o coronavírus. Segundo o Instituto Chico Mendes, as chamas estão longe dos principais atrativos turísticos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E por isso, ele continua aberto e recebendo turistas. Fora do parque, no Vale da Lua, onde o fogo começou na semana passada, os turistas estão voltando aos poucos, mas encontram um cenário devastador. Cara, eu tô chocado aqui, assim, isso aqui, o Vale da Lua virou o Vale da Morte, né? Virou assim, tudo queimado, muito triste, né? Muito triste mesmo. Hoje, a Polícia Civil continuou as diligências para investigar as causas dos incêndios. Esse incêndio é muito diferente do incêndio que aconteceu em 2017, em que houve um foco que se alastrou por toda a Chapada. Há vários focos e a gente está tentando focar, principalmente naqueles focos que geraram grandes proporções. Um mero fogo num lixo pode ocasionar um grande foco de incêndio, como é 2 dos nossos casos culposos que a gente está apurando. Infelizmente não para por aí. A Bahia é o 2º estado com maior número de incêndios florestais no mês de setembro no Brasil. Só fica atrás de Minas Gerais, que a gente mostrou ainda há pouco. A região oeste é a que mais sofre com as queimadas. A situação é de alerta. Dos 15 municípios baianos com focos de incêndio, 8 são aqui da região oeste. E a fumaça é tão intensa que várias cidades acordaram com
o céu encoberto. Além de Barreiras, cidades de Luiz Eduardo Magalhães e Morpará concentram os pontos mais críticos, com maior número de focos. 115 bombeiros trabalham para controlar as chamas, 61 deles especialistas em incêndios florestais. 6 aeronaves garantem também o combate pelo ar. No coração da Bahia, na Chapada Diamantina, são os voluntários que partem para a mata na tentativa de apagar as chamas. Também há registro de queimadas na região norte e sudoeste da Bahia. Dos quase 9.000 focos de incêndio registrados esse ano no estado, mais de 4.800 foram neste mês de setembro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ou seja, em apenas 21 dias, setembro já teve mais da metade dos focos de incêndio de todo 2021. O período seco aqui na Bahia só está começando. A previsão é que se estenda até dezembro, quando as chuvas devem retornar por aqui. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai começar a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 já na semana que vem. Anote aí, 29 de setembro começa a vacinação de adolescentes sem comorbidades em Belo Horizonte. Data muito esperada por muitas famílias. Meus sobrinhos e meus netos que estão aguardando. Outras cidades da região metropolitana, como Nova Lima, Betim, Igarapé, Raposo, Sabará, São Joaquim de Bicas e Vespasiano, já começaram a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Por enquanto, em Belo Horizonte, foram convocados apenas os adolescentes com 17 anos. Não há cronograma para os mais jovens, com idade entre 12 e 16 anos. Na capital, quase toda a população adulta com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O total com a segunda dose ou dose única está em quase 59%. Números que permitiram que o município avançasse na vacinação por idade. Na última sexta-feira, Belo Horizonte recebeu do governo de Minas 86.940 doses da vacina da Pfizer, imunizante recomendado pela Anvisa para a vacinação de adolescentes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses da Pfizer que sobraram de vários grupos são suficientes para imunizar os 36 mil moradores da capital com 17 anos. Mas, de acordo com a Secretaria, o município precisa receber mais levas de vacinas para ampliar a primeira dose para os mais de 124 mil jovens entre 12 e 16 anos. Em São Paulo, faltaram doses da AstraZeneca. Pela manhã, quase 70% dos postos estavam sem estoque dessa vacina para a segunda dose. Na UBS Chora Menino, zona norte da capital, já não tem AstraZeneca para a segunda dose. No meio da manhã, a Cátia ia começar a peregrinação pelos postos para tentar encontrar. Porque eu não queria tomar a segunda dose de uma outra vacina, né? Então eu prefiro tomar da mesma. Então eu encontrei a que eu precisava. Mesmo com o Ministério da Saúde dizendo que é seguro fazer a intercambiabilidade entre a AstraZeneca e a Pfizer, Ana Paula não quis nem saber. Agora eu vou procurar outro posto, porque eu quero tomar a mesma. Por que você não quer tomar? Não quero misturar, não. Mas a UBS do Jardim Lídia, na Zona Sul, sequer tinha a possibilidade da intercambiabilidade. Eu vim procurar a AstraZeneca, né? E não tem, e a Pfizer também não tem, acabou. Pediu para eu ligar mais tarde para ver se iria chegar. A falta de AstraZeneca afeta todas as regiões da capital. Segundo o site De Olho na Fila da Prefeitura, mais da metade dos postos estavam sem o estoque do imunizante hoje pela manhã. Dos 549 locais em funcionamento, 383 não tinham AstraZeneca. A capital ficou 6 dias sem o imunizante produzido pela Fiocruz no Rio de Janeiro. Estado e prefeitura cobravam o envio de mais doses pelo Ministério da Saúde, que, por sua vez, falava que São Paulo não seguiu o Programa Nacional de Imunizações e aplicou mais doses do que deveria. A situação começou a voltar ao normal na quinta passada, quando a capital recebeu 204 mil doses de AstraZeneca. Mas o estoque já estava abaixo de 100 mil doses na noite de segunda-feira. Ontem diminuiu ainda mais e a capital fechou o dia com 18 mil doses nas UBSs. A prefeitura disse que recebeu hoje pela manhã um novo lote com mais de 830 mil doses. Destas, 217 mil são da AstraZeneca.
A secretária executiva de Atenção Básica disse que as vacinas já estão sendo distribuídas entre as UBSs. Olha, a gente acredita que essas doses elas devam atender mais ou menos uns 7 dias de D2 de Astra. Entretanto, a gente pede para a população não ficar preocupada, porque não será interrompida a D2 em momento nenhum. Nós faremos com Pfizer, caso a Astra termine pontualmente em alguma unidade do município. Veja a seguir, o Rio de Janeiro acordou contabilizando os estragos deixados por um vendaval. Brasil TV de volta e a gente te conta que depois do susto que a ventania deu nos cariocas, o Rio voltou hoje cedo ao estágio de normalidade. Pela manhã, ainda tinha muito estrago em alguns bairros. O Renan estava em casa e só ouviu um estrondo muito forte. Logo em seguida, o pai gritou para que ele olhasse pela janela. Renan, dá uma olhada no carro. Quando eu olhei o carro, o muro tinha desabado em cima do carro. Com a força do vento, o muro desabou em cima de vários carros que estavam estacionados na rua. Repare no carro branco, jogado para frente na hora do impacto. Os vizinhos dizem que lá dentro estava um morador, tentando estacionar bem na hora. Felizmente, ninguém se machucou. Mais de 12 horas depois do acidente, o cenário ainda era de destruição. Pelo menos 7 carros foram atingidos no momento em que o muro caiu. Alguns deles já foram até retirados daqui. Mas para os donos desses outros veículos, isso ainda não é possível, porque ainda tem concreto, arame farpado e até galho de árvore em cima dos carros, o que poderia provocar um novo acidente. Segundo os moradores, o muro fica nesse terreno vizinho ao condomínio, que pertence à empresa Oi. Hoje de manhã, operários de uma empresa terceirizada foram até lá, mas apenas isolaram o local. Essa não foi a única região atingida. Equipes da Light estavam nas ruas no início da manhã para tentar retomar o fornecimento de energia em bairros como Recreio, Bom Sucesso, Jacarepaguá e Vila Isabel. De ontem para hoje, o Centro de Operações registrou 106 ocorrências de quedas de estruturas na capital, como telhados e árvores. Essa quase atingiu uma casa na rua Leopoldo, no Andaraí, e foi retirada hoje cedo. Na Moura Brito, na Tijuca, outra árvore imensa tombou perto de um hospital particular, que precisou funcionar com um gerador de energia. O Globocop também fez imagens da rua Senador Nabuco, em Vila Isabel. Por lá, o trânsito ficou bloqueado depois que o vento partiu esse tronco. Também faltou luz neste condomínio da Tijuca. A primavera começou oficialmente hoje à tarde. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, a estação chegou provocando mudanças no tempo. O Martim Andrada é quem conta pra gente. Oi Marcelo, tudo bem? Olha, aqui em Mato Grosso do Sul, a primavera começou com virada de tempo, especialmente no sul do estado. Aqui em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a quarta-feira começou com uma forte neblina, um nevoeiro, cobriu toda a região de manhã e as temperaturas caíram bastante, a mínima foi de 15 graus. Lembrando que ontem, ao meio-dia, os termômetros chegaram a marcar 35 graus, uma queda brusca de temperatura. A região está sofrendo influência de uma frente fria que está passando pelo sul e pelo sudeste. Como está longe, as temperaturas já começam a subir aqui nos próximos dias e o início da primavera na região deve ser marcado por temperaturas altas e por essa secura que tem atingido toda a região já há alguns meses. Viu, Marcelo? Volto com você aí. E a chegada da primavera em Belo Horizonte transforma as ruas da cidade. No lugar dos ipês, que são muito comuns no inverno, agora entram em cena outras espécies de árvores. Os ipês roxos, rosas, amarelos e brancos que coloriram Belo Horizonte durante o inverno começam a se despedir. E com a chegada da nova estação, eles dão lugar à beleza de outras árvores. É só olhar para cima que a gente vê essa transformação. A mudança na paisagem que se inicia agora está espalhada para todo canto. Aos 86 anos, a dona Helene acompanhou o crescimento de muitas das árvores da capital. É beleza demais da conta, para todo lado, viu? Aqui na Avenida Afonso Pena com o professor Moraes são os tons de cor-de-rosa da sapucaia que atraem os olhares. Vendo assim de longe, a gente imagina que ela já está toda florida. A sapucaia tem flor sim, mas chegando mais perto, a gente consegue ver melhor a beleza dela.
O encanto principal da sapucaia vem das folhas, que trocam de cor nessa época do ano. Segundo a prefeitura, são 203 sapucaias catalogadas na cidade. Brota essas folhas agora, né, que aí elas percebem que é o momento, né, que já está reduzindo aquele estresse, que é o momento de mudar, né, a composição dela, brota essas folhas, então elas começam com essa coloração mais arroxeada, depois ela vai ficando mais pro tom verde, e também tem a floração, só que a floração às vezes ela fica perdida ali no meio, né, mimetizada aí com essa coloração da folha. Tão feliz quando eu vejo, dá vontade de ficar embaixo. Tamanha é maravilhosa a energia dessas árvores. Nesta época do ano, a sibipiruna também enfeita as ruas de Belo Horizonte. Ela é bem mais numerosa, são quase 19 mil espalhadas pela capital. Aqui, na Avenida Afonso Pena, no centro, a mistura do amarelo das flores e do verde das folhas das árvores é um convite para um respiro e para uma pausa na correria, mesmo que breve, em meio ao vai e vem dos carros e dos pedestres. A prefeitura tem catalogado cerca de 300 mil árvores e estima que esse número pode chegar a quase 500 mil. Eu meio que esqueço que estou numa cidade aqui, sabe? Que é mais arborizado primeiro, tem muita mais árvore, é uma cidade mais verde. E aqui tem ipê, né, gente? Ipê muito bonito. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, 8h30 da noite, horário de Brasília. Boa noite, boa primavera para você e até amanhã.